As coisas se desenrolaram até bem mais rápido do que eu imaginava. Nessa edição, tivemos o anúncio dos novos cancelados e também dos mangás que estarão chegando na revista. Eu vou comentar isso durante o vídeo. Muita informação importante aí com respeito a essas mudanças aí de mangás que vão estar chegando aí na revista. Deixa o seu like, se inscreva e ajude no crescimento aí do canal. Hello galera, eu me chamo Thiago e aqui nesse vídeo eu vou falar sobre a edição 47 da Shonen Jump. Então acompanhe comigo até o final do vídeo. Na capa da revista tivemos o Madame Witch, um mangá que recebe muitas posições altas e agora mais uma vez recebe na capa da revista. As páginas coloridas ficam para o New Exorcist, para o Mojuro e também para um One Shot. Nessa edição, o One Piece ele ficou ausente, o Holy Dragon ele não é ranqueado e o Hunter x Hunter ainda está em IA. Algumas informações importantes: o Holy Dragon finalmente saiu a capa do volume 4 aí, depois de um tempinho de já ter saído o volume 3, agora voltou a ter volume novo. O volume 4 vai ser lançado, né, no mês que vem. Essa demora tanto é porque o mangá ele tem uma periodicidade diferente, né? Ele é quinzenal, então logicamente os capítulos demoram mais para sair e logicamente demora mais para ele compilar um volume, que no caso é em torno aí de 8 capítulos para ter capítulo suficiente para compilar um volume. Então demora realmente nesse tanto. Essa edição teve 15 mangás ranqueados. As últimas posições, né? Primeiramente a última sendo Kaedegame, que foi um mangá cancelado dessa edição. Ele foi anunciado o cancelamento dele, né? Então esse capítulo é o final. O capítulo 17 é um mangá que não durou nem 20 capítulos e sinceramente quando lançou o capítulo 1 eu nem esperava que isso pudesse acontecer. Lógico, o capítulo 1 é sempre uma aposta, né, e por mais que o lançamento até seja bom, a gente tem que ver o processo aí, e acabou que Kaedegame não foi nada bom. Mas é um mangá que ele conseguiu pelo menos no capítulo 1 entregar algo interessante, uma premissa muito legal, mas eu acho que o autor ele não conseguiu desenvolver isso muito bem. E o público talvez não tenha agradado tanto da forma que o autor estava progredindo com a história. Então, infelizmente, Kaedegame foi cancelado. Eu torcia, né, para que o mangá ele conseguisse sobreviver, conseguisse fazer sucesso, mas não foi o caso. O mangá, então, se despede da revista nessa edição. E eu vou torcer para que o autor ele volte aí a publicar um novo mangá. Ele tem uma arte muito boa e se ele conseguir aí acertar aí os pequenos erros aí, acho que ele consegue fazer um grande sucesso. Na 14ª posição temos o Ekiden Bros, que também vai ser cancelado, né? O mangá já foi anunciado o seu cancelamento. Na próxima edição, se não me engano, vai ser o último capítulo do mangá. Então, só encerrando a obra, que foi o penúltimo capítulo. O próximo é o capítulo 17, então vai fechar a obra de vez. Então, tá na sua despedida aí, né? Na 13ª posição é o Ping Pong, que é o último dessa leva que vai ser cancelado. Serão 3 mangás cancelados e 3 mangás que vão estar estreando. Então, Ping Pong ele vai cancelar, né? O Ekiden Bros na edição 48 e o Ping Pong na edição 49, que vai dar exatamente 17 capítulos também. Então, Ping Pong, Ekiden Bros, Kaedegame foi cancelado, né? Esses 3 aí, então, fechando aí a leva de cancelamento. Eu vou falar quais serão os mangás que vão estrear na revista, né? Lá no final do vídeo. Mas vamos por parte, né? Esses aqui são os mangás que não deram certo e vão ser cancelados. Lembrando, nenhum dos 3 mangás lançou o volume ainda, né? Tem nem capa disponível, tanto que você vê aí que eu nem coloco a capa porque não tem. Então, realmente foi muito rápido, né? Os cancelamentos dele, a publicação dele. Então, realmente não deu tempo nem de lançar um volume. Na 12ª posição temos o Haruka's Mount, que isso aqui pelo menos agora lançou aí a capa do volume 1, dando um sinal que o próximo mês vai ter aí volume novo, né? Então, Haruka's Mount, ele ainda assim não consigo enxergar ele ainda ser um sucesso. Vamos ter que esperar as vendas para a gente ter pelo menos alguma noção do quanto que tá o nível de Haruka's Mount, porque diferente desses outros 3, eu acredito que ele tenha se saído um pouco melhor, visto que ele não foi cancelado. Então, vejamos como é que a revista então vai tratar esse mangá. Por enquanto eu ainda não considero ele um sucesso, nem perto de um sucesso, né? Ainda é uma aposta ainda, né? Acho que só vou ter uma noção sobre o que ele pode trazer com as vendas do volume 1. A 11ª posição é o Roboko, que, enfim, sem preocupações, o mangá mantém uma zona não preocupante para ele. A 10ª posição é o Delírio do Samurai, que acredito que pode ser encerrado, eu diria até numa próxima leva, dependeria de quanto que o autor vai esticar a obra ou quanto que ele vai tentar apressar um final. Eu acredito que não tem tantas preocupações o autor, né, com respeito a esticar a obra, mas vejamos como é que ele vai então tratar essa situação. Eu já havia falado há muito tempo que o mangá estava se aproximando de um final, mas pode ser que as coisas eles cheguem mais breve, mais rápido, né, do que eu imaginava. Vejamos como é que vai acontecer. Pelo menos por enquanto parece que a história tá se encaminhando realmente para uma batalha. Tá praticamente numa batalha final. Então
tá com muita cara disso, então acredito que sim, Delícia Samurai pode ser encerrado daqui a algum tempo, né? Como tá tendo essa leva nova agora, então acredito que nos próximos capítulos ele não vai ser cancelado. Mas eu diria que no mínimo uns 10, se a gente for contar, esperar pelo menos uma próxima leva, mais ou menos por aí, 10, 11, 12, dependendo de quando que a revista quer estrear um novo mangá. Então pode ser mais ou menos por aí. Então, daí pra frente, aí não tem como a gente ter tanta ideia, pelo menos eu não tenho como ter tanto, né? A nona posição é o Kyoshi-kun, que mantém ainda uma zona no meio da revista, sem muita informação, né, com respeito a desempenho, continua a mesma situação. A oitava posição é o Wart, que talvez para muitas pessoas, até para mim, né, se surpreendeu porque o mangá não foi cancelado. Eu acho que a revista ainda quer manter o mangá, ainda tem alguma esperança com o mangá. Talvez o desempenho não seja tão ruim quanto aqueles outros, talvez o motivo seja este. Agora o mangá já abriu um novo arco. Esse arco agora já fechou, né? Fechou de uma forma até, confesso, até interessante. Mas agora vamos ver o que o autor ele vai desenvolver daqui pra frente, né? Porque agora parece que o autor ele tá querendo abrir a história, abrir o mundo, né? Desenvolver um pouco mais personagens, a interação dos protagonistas, né? Eu já falei sobre um vídeo onde eu reclamei bastante sobre como que os protagonistas, né? Que é o Wart e aquele espírito do fogo, eles não tem um pingo de desenvolvimento sobre os dois, né? A interação dos dois, a relação dos dois, mas parece que agora o autor vai querer começar a desenvolver algo sobre isso. Eu acho que ele devia ter feito isso lá no início, mas talvez a revista tenha dado uma chance para o autor desenvolver um pouco mais a história, então o autor, acho que agora ele vai ter mais paciência para desenvolver a história, né? Então tem esse caso, pelo menos eu acho que é dessa forma. Então um novo arco de Wart está abrindo, então é o sinal de que a revista ainda deu uma chance a mais para Wart. Mas vejamos quanto tempo ainda a Wart vai durar. Será que isso é um sinal de que o mangá está começando a ganhar um pouco de respeito pela revista? Ou é só a revista adiando aí o inevitável? Não sei, vamos ter que esperar um pouco mais. A sétima posição é o Rimaten, continua também sem preocupações no meio da revista, na maioria das vezes. Então vamos continuar acompanhando mais a obra, né? A sexta posição é o Akane Banashi, que lançou a capa do volume novo. E vejamos como é que vai ser o crescimento e desenvolvimento com o anúncio do anime. Eu esperava que tivesse pelo menos um pequeno aumento nas vendas, como foi, por exemplo, com a Onohako, que assim que anunciou o anime, já teve um pequeno boost nas vendas. Nada tão grande, né, mas teve alguma mudança. Com a Akane Banashi, pelo menos no volume anterior não teve isso. Mas vamos ver se agora as coisas vão melhorar um pouquinho, né, vão mudar alguma coisa. Ou vamos ter que esperar um pouco mais quando o volume sair. A quinta posição é o Shinobi Goto, sem muitas preocupações também, então vamos ter que esperar um pouco mais novidades. É um mangá que a revista dá muita atenção, dá muito destaque. Eu acredito que é uma das apostas aí da revista. Espero realmente que isso dê certo. A quarta posição temos o Kagurabachi, continua fazendo um grande sucesso, né? O mangá vende muito bem, então posição alta é bem merecida para o mangá. E a terceira posição temos o Onohako, também um grande sucesso, mas ele e Sakamoto Days é a questão que eu sempre falo, né, sobre encerramento, né, enfim, então eu acho que até ano que vem talvez a obra ainda seja publicado. Mas é um mangá que faz muito sucesso, se não me engano a segunda temporada já deve ter sido anunciada, eu não tô lembrado, mas independente disso, ainda vende muito bem, né, e faz muito sucesso. A segunda posição é o Sakamoto Days, que vai se encerrar em algum momento, não sei quando, mas eu acho que o autor ele vai esticar um pouquinho mais esse arco final, então acredito que em qualquer momento do ano que vem, né, no caso, pode ser encerrado. Se eu fosse dar um chute, um palpite, eu diria que até o meio do ano que vem as coisas aí podem estar se encerrando. E a primeira posição é o Witch Watch, com, se não me engano, a segunda temporada do anime já anunciado, né? O mangá, apesar de não ter crescido tanto com o anime da primeira temporada, ele ainda assim tem números interessantes, então ainda assim é um grande sucesso. Não diria tão grande assim, né? Mas ele tem a sua popularidade. É um mangá que chega na média em venda, se não me engano, em torno de 40 mil. Melhorou, né, com o anime um pouquinho, nada tão impressionante, mas teve assim alguma alteração. Mas de qualquer forma, a primeira posição é dele essa semana, então merecido também, né? Um mangá que tem aí o seu destaque da revista. Mas passando aí para a próxima edição, né? O que teremos nas próximas edições, para falar a verdade. Temos aí na edição 48 Goron Egg, que será a capa da revista, um novo mangá, né? As páginas coloridas serão para Someone Hearts, o Rimaten e o Kyoshi-kun, serão os destaques na próxima edição. Falando um pouco sobre os novos mangás, né, que vão estrear, serão 3. O Goron Egg, como já havia falado, vai estrear na edição 48. Na edição 49 terá o Tonari no Osegawa. E na edição 50 terá o DK Yusha no Inklamao. Fechando então essa leva nova, né?
Eu sinceramente não sei o que esperar, mas eu acredito que nesse meio teremos aí um Hong Kong, teremos aí, quem sabe, um shounen de ação, mas eu acho que talvez uma comédia também. Agora, sobre Goron Egg, eu não faço ideia do que esperar sobre esse mangá, então vamos ter que esperar na próxima edição pra gente ver. Eu vou trazer aqui uma review, né, sobre as primeiras impressões desses 3 mangás, do que eu achei e do que eu espero também no futuro desses mangás. Mas aí, eu quero saber de vocês, o que vocês esperam também, o que vocês acharam desses cancelamentos? Acharam justos, injustos? Agora eu quero saber a opinião de vocês mesmo. Então, de qualquer forma, o vídeo é esse. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.